Olá, pessoal, muito boa tarde. 1 hora do dia 5 de agosto de 2021. Nós estamos aqui para a disciplina de DSV. Estamos no segundo trimestre, recém começou o segundo trimestre, do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense no campus Santa Rosa do Sul. Nós começamos a estudar as pragas e estamos agora mais focados no estudo dos insetos, que são, como já sabemos, né, o grupo mais importante dentro das pragas. A maioria esmagadora de pragas são insetos. Então, do ponto de vista do técnico em agropecuária, é preciso estudar mais aprofundadamente esses seres para conhecê-los e depois propor medidas, né, de contenção, de minimização de danos, e se for o caso, de controle das pragas. Então, antes de retomar o conteúdo, eu vou pedir que todos vocês que estão participando aqui com a gente do encontro online, se manifestem no chat colocando o seu nome, de preferência o nome completo, com a turma, certo? Dando um alô para os colegas, para o professor, e para a gente ter um acompanhamento aí de quem está participando e assistindo às aulas, tá, pessoal? Porque, como eu vinha falando aqui antes da gente iniciar a gravação, essa semana eu vou mandar uma mensagem, tá, para o e-mail de todos os estudantes, aí quem está participando desconsidera a mensagem, tá? Chamando, conclamando para que ou venha assistir às aulas ou assista às aulas gravadas, o que não está acontecendo, porque, como eu disse, eu tenho pouca visualização das aulas gravadas. E como a gente agora está cada vez mais perto da primeira avaliação, que é a prova sobre pragas mastigadoras, me preocupa um pouco o desempenho daqueles que nem vêm nas aulas e nem assistem às gravações. Que tipo de desempenho terão essas pessoas nas provas, né? E depois não adianta, né? Nós queremos ser técnicos agrícolas, técnicos em agropecuária, precisamos ter fundamentação, precisa ter conhecimento, precisa ter capacidade de agir diante dos problemas sanitários. E para isso precisa dedicação, estudo, né? Isso não é por mágica. Legal, pessoal? Então, quem for chegando aí, por favor, se manifeste no chat com o nome completo e com a turma, para a gente ter o controle, e nós vamos avançar no conteúdo. Eu queria saber, antes de retomar o conteúdo, se tem alguém aí que trouxe alguma pergunta. Eu lembro da outra aula ainda, a Ana perguntou da simbiose, do comensalismo, se havia comensalismo, simbiose no mundo dos insetos. E eu cheguei a não responder porque não teve tempo, mas a resposta é evidentemente que sim, tem vários exemplos. Um exemplo de comensalismo, ou simbiose, né? Ou mutualismo, na verdade, foi essa a pergunta da Ana. Mutualismo é um sinônimo para simbiose, né? Ou seja, o mais clássico que a gente estuda, e é importantíssimo aqui para toda a biologia do planeta e para o técnico que atua nessa área é importantíssimo, é a simbiose das abelhas com várias espécies de plantas, várias espécies de abelhas, também outros insetos, como borboletas, com várias espécies de plantas, porque então, o benefício da polinização das plantas. E, em troca, os insetos conseguem o quê? O alimento, né? Seja o néctar, seja o pólen, elas têm o seu alimento, então há uma vantagem para duas espécies. Um outro tipo de mutualismo, nós vamos falar hoje, né, dos cupins, nós vamos chegar na ordem dos cupins, e os cupins têm a capacidade de digerir celulose, coisa que os animais em geral, seres humanos, outros animais, e nem os insetos têm capacidade, né, de digerir a celulose. Porém, há um mutualismo, há uma simbiose, né, dos cupins com certas espécies de protozoários que habitam o trato gastrointestinal, né, o trato digestivo dos cupins, e tem enzimas que conseguem aí digerir a celulose. Então, aí as duas espécies são beneficiadas, né? O cupim consegue digerir um alimento que normalmente não conseguiria, que as outras espécies de animais não conseguem, então consegue extrair nutrientes de um alimento que geralmente não é alimento para a maioria das espécies, e os protozoários, por sua vez, o que eles ganham em troca? Eles têm um local abrigado, né? Eles têm abrigo e alimento, proteção, no trato digestivo dos cupins e conseguem, então, viver e se multiplicar
nesse ambiente protegido, então as duas espécies são beneficiadas. São pelo menos 2 exemplos aí de mutualismo que a gente traz para vocês. Tá? Antes de partir, então, para a continuação do conteúdo, tem alguém aí que está participando que gostaria de externar alguma dúvida, ou trazer algum exemplo, ou falar qualquer coisa aqui relacionada à disciplina? Se não, então a gente vai seguir com o conteúdo. Tudo bem, pessoal? Então, como sempre, a gente pretende dar bastante celeridade, objetividade às nossas aulas. Lembrando que quem vai chegando, por favor, coloque o seu nome completo e a turma no chat. Valeu? Então, vamos adiante lá. Primeiro, então, eu vou mostrar o que eu fiquei devendo para vocês. Uma informação bastante interessante que era lá da primeira ordem que nós estudamos, a ordem Odonata, a ordem Quem abre o microfone e fala aí? A ordem Odonata, como é que a gente chama esse animal que está aparecendo na tela? Qual é o nome correto, né? Tem 2 nomes corretos que nós vimos para esse animal ser chamado. Fala aí, pessoal, no microfone, por favor, que o chat eu não estou vendo. Vamos lá, galera. Qual é o nome desse bichinho? Ah, estão tímidos ainda, tímidas? Tudo bem. Essa boa, libélula, que também pode ser chamada, de acordo com o que está na apostila, em algumas regiões do país, de lavadeira. Como esse animal não pode ser chamado? Que às vezes o pessoal confunde, e você sabe, o técnico não pode chamar esse bichinho aí de cigarra, tá? A grande diferença aqui da cigarra para a libélula é que a libélula tem aparelho bucal mastigador, e a cigarra tem aparelho bucal sugador. Então, a cigarra ficou para a gente estudar na segunda parte aqui do trimestre, tá? Quando a gente estudar os insetos sugadores. Lembrando que esses aqui não são pragas, né? Esses insetos são carnívoros e podem, inclusive, ser úteis na agricultura, tá? Então, o que a gente viu de novo aí, que foi surpreendente, é que na fase de ninfa, esses insetos são aquáticos, por isso está na apostila lá, colocado como insetos anfibióticos. E agora vai ver um pedacinho de um filme mostrando a ninfa atuando dentro da água, uma coisa que eu tinha prometido para vocês. Dragonfly nymphs eat insect larvae and other small aquatic invertebrates, such as small crustaceans, annelids, and mollusks. Without moving the rest of their bodies, dragonfly nymphs can surprise and catch their prey by suddenly Bom, foi o que eu tinha falado para vocês. A mandíbula inferior, ela se projeta, e isso facilita a captura das presas, certo? E aí está uma ninfa de libélula, que, né, é muito diferente de uma libélula, e eu já falei, já dei a dica, uma pergunta de prova vai ser mostrando esse animal aí, a ninfa de libélula, e as perguntas, então, referentes a esta ordem, perguntando qual é o tipo de aparelho bucal, qual é o tipo de metabolismo, se são pragas ou se não são, lembrando que praga é quando o inseto se alimenta de planta, e não é o caso desse. Vamos adiante, então, aqui. The jawed labium or lower lip, which extends from under their mouths. Dragonfly nymphs use their mouth parts to bite and chew. At the end of their final nymph stage, dragonflies climb out of the water onto a rock or a plant stalk. Então, o que está acontecendo nesse filme? O narrador falou que quando o estágio de ninfa termina, ele sai da água e procura uma pedra ou uma planta, e está ali a ninfa, né? No último estágio de ninfa, ela sai da água. E aí acontece, depois eu vou colocar um slide apresentando esse termo para vocês, acontece a última ecdise. A ecdise, vai mostrar no slide em seguida, é a troca do esqueleto, é a última troca do esqueleto até ele virar adulto, né? Porque esses animais têm um esqueleto externo, todos os insetos têm um esqueleto externo, também conhecido como exoesqueleto. Isso é conteúdo até do ensino fundamental, eu não sei se todos estudaram aí nas escolas de onde vocês vieram, mas aqui uma característica importante desses animais é ter o esqueleto externo. The nymph goes through a process to change into an adult
in which it splits out of its larval skin. Many things can go wrong. Então, olha que fenômeno fantástico. Na última troca, na última muda, The transformation from nymph to adult takes a lot of time and energy. sai de dentro do esqueleto antigo o inseto agora adulto e, portanto, com asas. E veja que ele continua o processo de crescimento. Nem dá para acreditar, olha só, essa imagem, que todo esse inseto estava pressionado ali dentro daquele antigo esqueleto. Né? Ele aproveitou, ele sempre cresce a partir de cada muda ao crescimento, certo? O esqueleto desses animais é feito com uma proteína, né? Constituído de uma proteína chamada quitina, que é muito semelhante à queratina, que é uma proteína que, inclusive, nosso corpo produz em determinadas partes, né, em maior concentração, como, por exemplo, no cabelo, nos dentes e nas unhas. Daria para se dizer que o esqueleto desses animais é muito semelhante, a composição dele é muito semelhante à composição das nossas unhas. É uma proteína muito parecida. Ok? Então, está feito aqui o esclarecimento, está apresentado aqui o processo de equidise e também mostramos aí o esqueleto antigo, né? Aqui está repetindo a mesma coisa, né? O processo de equidise, a última equidise do animal. Lembrando que esse esqueleto que sobra, que popularmente a gente poderia chamar de casca, tem nome também, chama-se exúvia. Eu vou colocar aqui na tela, projetar para vocês, tá? Tá, olha lá, eu vou colocar o termo. Vão acompanhando o que está escrito ali. Equidise é a troca do esqueleto, tá? Também chamado de muda. E o número de mudas ou equidises varia de espécie para espécie. Geralmente é 5 ou mais, tá? E exúvia, que se lê assim, exúvia, tá? Não é exúvia, exúvia é o esqueleto antigo. O esqueleto antigo, ou abandonado, que popularmente é chamado de casca, tá? Mas vocês técnicos não vão chamar de casca, tá? A gente vai chamar de exúvia. Beleza, pessoal? Então, aí, ó, tem duas palavras novas que entram no nosso vocabulário a partir de agora. Estão ligados? Equidise, que é o processo de troca de esqueleto, que a gente acabou de ver num vídeo agora ocorrendo, tá? Todos os insetos fazem equidise, não só os insetos, na verdade, todos os artrópodos que têm, portanto, essa característica do esqueleto externo, fazem, então, acontece com ácaros também, com aranhas, tá, pessoal? Com caranguejo, siri, tatuíra, tá? Todos os artrópodos realizam a equidise, que é a troca, o rompimento do esqueleto antigo e a formação de um novo esqueleto, geralmente num processo de crescimento, claro? E exúvia, o novo termo que aprendemos, é o esqueleto antigo, a casca que sobra, beleza? Vamos adiante, então. Próxima ordem que nós vamos estudar, e eu prometi, eu sei que estou devendo para vocês, a gente vai começar a preencher um pouco aquele exercício da apostila, tá? Com o tempo que sobrar hoje, ao final das duas ordens que nós pretendemos conversar. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os isópteros, a ordem isóptera ou ordem dos cupins. Então, eu vou ler aqui o que consta na nossa apostila, tá? A apostila que também foi disponibilizada, está lá no SIGA já desde o primeiro dia de aula, tá? A ordem isóptera vem de isos, que significa igual, e pteron, asas. Ou seja, esses insetos, quando têm asas, as asas são muito semelhantes, tá? As 4 asas, todas elas são muito parecidas entre si, e, portanto, foi isso que resultou aí no nome da ordem. Quem resolveu batizar usou essa característica, nós vamos ver fotos em seguida. Então, a ordem compreende insetos conhecidos como cupins, sinônimos de cupins. Preste atenção, tudo isso é conteúdo que vai ser cobrado de vocês. Os cupins também são chamados de térmitas, em algumas regiões do país, de siriris e também de aleluias. São espécies sociais, todos eles são espécies sociais, ou seja, vivem em sociedade, não vivem sozinhos, tá? Formando castas, castas são classes, né, de indivíduos ápteros ou alado. Então, o termo áptero,
Áptero quer dizer sem asas, e alados é com asas, certo, pessoal? Se alguém tiver dúvida, também vocês podem consultar assim, os dicionários, né, e vão esclarecer esses termos que vão aparecendo na apostila. Quando alados, ou seja, quando eles têm asas, eles apresentam as 4 asas membranosas semelhantes, é o que dá nome à ordem, e essas asas, depois do voo nupcial, elas se destacam facilmente, elas perdem as asas. Isso é muito comum aqui na região, principalmente com uma espécie de cupim, que é o chamado cupim de madeira, nós vamos ver ainda nas fotos, e nossa região é muito rica nessa espécie, né, o cupim da madeira, e é muito comum ali no mês de dezembro e entrando um pouquinho em janeiro, então ali perto do Natal, no final do ano, é muito comum acontecer essas revoadas na nossa região e a gente encontrar em grande quantidade essas asas espalhadas assim nos nossos pátios, nas nossas construções. Vocês todos já devem ter visto muito dessas asas, né, largadas, que se destacaram facilmente, como dizem na apostila, após o voo nupcial. Esses insetos têm todos eles, em todas as fases, tá? Tanto na fase de ninfa como na fase adulta. O aparelho bucal é mastigador, você sabe, nós estamos estudando os mastigadores, se eu não me engano, até a número 9, até a ordem 9, todos são mastigadores, e até lá nós vamos para chegar na primeira prova, 9 ou 10. E o desenvolvimento desses insetos também é por paurometabolia. Lembrando que paurometabolia é o metabolismo incompleto, é a metamorfose incompleta, que é composta de 3 fases, ou seja, ovo, ninfa e adulto. Então, na ordem dos cupins, não existe a figura da larva, tá? O cupim não tem larva, o cupim tem ninfa, ovo, ninfa e adulto. Algumas espécies de cupins constroem ninhos subterrâneos ou montículos, os chamados cupinzeiros. E aí eles mastigam, né, atacam as plantações de cana, café, abacaxi, eucalipto e outras plantas cultivadas. Além de também, como vocês sabem, consumirem madeiras mortas por essa questão da simbiose, do mutualismo com protozoários que lhe confere essa característica de poder digerir a celulose. Eles comem tanto a raiz da planta como a parte aérea, certo? Eles podem comer a planta como um todo, comer toda a planta. Mas, quando eles são pragas de raízes, eles são de dificílimo controle, né? Porque aí são pragas subterrâneas, de dificílimo controle mesmo. Então, a gente vai ver algumas ilustrações da ordem Isóptera. Então, os cupinzeiros, né? Os montículos podem atingir grandes proporções, né? Aqui mostrando os vários estágios do cupim aqui, para diferenciar da formiga, né? Então, o cupim, depois do ovo, nasce a ninfa, e as ninfas só vão crescendo, realizando as ecdíses, enquanto elas vão se alimentando, tá? Então, uma imagem, uma paisagem muito comum no Brasil é um pasto, por exemplo, ou uma lavoura tomada de cupinzeiros. Neste exemplo, o prejuízo é duplo, quando a gente enxerga um pasto como esse da imagem, tomado de cupinzeiros, nós temos um duplo prejuízo. Primeiro, porque esses cupins estão se alimentando de alguma coisa. Do que eles estão se alimentando? Das raízes das pastagens. Então, eles enfraquecem a pastagem do gado, certo? É uma pastagem que cresce menos e, portanto, vai fornecer menos material, menos volume, menos nutrientes para o gado que temos ali interesse de criar. E segundo, os próprios cupinzeiros ocupam espaço físico, que seria espaço para o crescimento da pastagem e para o movimento do gado. Numa paisagem como essa, dá para se estimar que pelo menos 10% da área está tomada de cupinzeiros. Então, tu tem 10% menos produção de pasto só pela ocupação física dos cupinzeiros. E aí tu tens menos pasto ainda, também pela redução da produção do pasto, pelos danos que os cupins provocam nas raízes. Perfeito, pessoal? Então, tá aí uma outra ordem importante como praga, tá? Inseto mastigador, que é praga geralmente subterrânea, de dificílimo controle. Aqui outra paisagem com o ataque de cupins, né? Os cupinzeiros aqui ocupando uma proporção que daria para dizer de 20% a 30% da área tomada de cupinzeiros, então esse pasto aí muito mais fraco, e também a área física ocupada pelos cupinzeiros. Aqui mostrando o tamanho que os cupinzeiros podem atingir. Eles, assim, pessoal, eles são excelentes construtores e usam a saliva, uma resina que eles produzem com a saliva, para fazer construções muito resistentes. Eles fazem construções
relativas ao seu tamanho, maiores, mais altas que as maiores construções que o ser humano constrói. Então, tá ali, a gente pode ver o aparelho bucal mastigador, aí outro cupim. As asas, quando ele apresenta, são essas 4 asas aí membranosas, são insetos, só apresentam asas apenas os reprodutores, né, aqueles que vão fazer o voo nupcial e dar origem às novas rainhas para constituir os novos cupinzeiros. Então, aqui de novo, né, as 4 asas muito semelhantes. Aqui a estrutura do cupinzeiro, né, essa imagem está na apostila, a rainha, né, que tem um abdômen grande, porque ela armazena ali sêmen e vai ao longo do ano colocando ovos, né, para originar os outros membros das castas sociais dentro do cupinzeiro, soldados e operários, por exemplo. Né? É o que a gente vê aqui nessa espécie, Cryptothermes brevis, que esse é o cupim, aquele mais conhecido nosso, que é o cupim de madeira seca, né? Então, a gente consegue ver aqui uma ninfa operária, simplesmente ela está só se alimentando, e aqui uma ninfa soldado, né? Que, além de se alimentar, ela também tem a função de proteger a colônia, porque às vezes esses aqui não formam, né, o cupinzeiro, o montículo de madeira, montículo de terra, porque eles estão dentro da peça de madeira, às vezes é uma gaveta, às vezes uma tábua, uma porta, né, uma janela, um tampo de mesa, e eles vivem ali dentro, ali é a colônia. Então, eles não têm essa relação com a terra que os outros cupins têm. Esse aqui, então, ele tem, os soldados protegem ali de possíveis invasores, como, por exemplo, os mais comuns são formigas, né? Então, ele vai proteger a colônia do ataque de formigas. Legal, pessoal? Então, é isso aí que a gente teria para apresentar sobre os cupins. Nós vamos adiante, se não tiver perguntas, vocês podem se pronunciar, perguntar, comentar. Vocês já viram as asas de cupins ali, que acontecem no mês de dezembro, mais ou menos, na nossa região? Alguém já viu essas revoadas? Sim, bastante, né? É, bem comum. Chegam a entrar na boca, nos ouvidos da gente, porque às vezes eles estão em grande quantidade mesmo. Ok, pessoal? Então, nós vamos falar só de mais uma ordem hoje, e se sobrar tempo, então eu mostro como é que a gente faz a pesquisa dentro lá do site do Ministério da Agricultura. Se não der tempo, fazemos semana que vem. Então, próxima ordem. Lembrando que nós estamos falando de insetos mastigadores. Agora nós vamos falar da ordem Mantódia, a ordem dos louva-a-Deus, certo? E nós vamos para a apostila para ver o o texto que a apostila nos traz sobre os louva-a-Deus, ok? Então, eu vou ler juntamente com vocês, tá? Então, procurem prestar atenção aí na leitura. Rapidinho. Mantis, essa expressão quer dizer profeta, tá? Então, esse termo é dado porque profeta seria como que ele parece que está rezando, né? Porque ele não coloca as pernas anteriores, ele usa apenas para capturar as presas. Então, ele parece que ele está sempre com aquela mãozinha como se estivesse rezando. Então, foi por essa característica que ele foi batizado, tá? Então, essa ordem abrange os insetos conhecidos por louva-a-Deus, nome comum dado pela sua atitude característica quando pousados. Seu corpo é alongado e achatado, apresentando o tamanho variável de 10 a 100 milímetros. Então, pode ter louva-a-Deus bem pequenininho e os bem graúdos. Esse aqui também, preste atenção, aparelho bucal é mastigador, as pernas anteriores são raptatórias. Então, anterior quer dizer antes, é a perna que vem antes. Qual é a perna que vem antes? A perna da frente, tá? É o primeiro par. Essa é chamada, então, raptatória. E o termo já é autoexplicativo. Raptatório quer dizer que ele captura as presas, certo? Ele usa para capturar as presas. E as demais, então, o segundo e o terceiro par são ambulatórios. Então, usa para ambular, ou seja, para caminhar. Então, os mantódios são insetos predadores, ou seja, são carnívoros. Então, preste bem atenção. Louva-a-Deus são carnívoros. Não esqueçam dessa informação. Louva-a-Deus é carnívoro. Portanto, ele não é herbívoro, ele não é fitófago, ele não come planta. E, se ele não come planta,
a primeira conclusão que a gente pode chegar é, a partir dessa informação, o louva-a-Deus é praga na agricultura, sim ou não? O que vocês me diriam? Não. Não. Boa. Isso mesmo. Valeu, Júlia. Eles vivem sobre as folhas e ramos à espera da sua presa. Aprisionam qualquer tipo de inseto, e nem só insetos, eles comem outros animais também, eles comem aranhas. Tá? Eles comem de tudo, alevinos também, eles conseguirem pegar na água, né? Girino, filhote de sapo, o que for pequeno eles pegam. Tá? Eles pegam até coisas maiores do que eles, tá? Eles conseguem até pegar pequenos ratos, por exemplo, filhotes de rato, pequenos roedores, camundongos, eles pegam também. Tá? No entanto, eles têm preferência por dípteros. Olha o que está na apostila, dípteros. Bom, dípteros é uma ordem que nós vamos estudar mais adiante. Dípteros são os insetos que só têm duas asas, por isso o nome díptero. São as moscas, tá, pessoal? Então, ele tem preferência por moscas. É o prato preferido dele. Mas na falta de mosca, ele come outras coisas, a gente vai ver em seguida. Inclusive, tem um filmezinho para mostrar para vocês. Tá? Então, não esqueçam, dípteros são as moscas. Mas, moscas nós vamos estudar ainda agora, antes da primeira prova. Devido à não predileção desses insetos pelas pragas, sua importância econômica torna-se bastante reduzida. Ou seja, ele pode comer pragas, mas não é obrigatório que ele vá comer pragas. Então, é o seguinte, ele não é praga, mas também não tem muita importância econômica, porque ele pode se alimentar tanto de pragas, como pode também se alimentar de insetos úteis. Por exemplo, ele pode estar capturando abelhas, e aí está criando problemas, né? Mas isso só aconteceria se ele tivesse numa população muito grande, e não é comum encontrar grandes populações de louva-a-Deus, tá? Importante isso, eles são também canibais, tá? A gente vai ver até uma cena de canibalismo, devorando outros indivíduos da mesma espécie, tanto adultos como jovens. Seu canibalismo é tal que frequentemente as fêmeas devoram os machos após a cópula. E o metabolismo é incompleto, ou seja, também são paurometabólicos, ou seja, tem 3 fases de vida, ovo, ninfa e adulto, ok? Por enquanto, até a ordem 5, essa que nós estamos vendo, e essa aqui é a última ordem que nós vamos ver hoje, todos os insetos que nós vimos têm metabolismo incompleto, ou seja, paurometabolismo só com 3 fases, ovo, ninfa e adulto. Até agora nós não estudamos nenhuma ordem que tem larvas, tá? Então, até a ordem 5, que nós vimos agora, nenhuma ordem com larvas, todas têm ninfa como forma jovem. Vamos dar uma olhadinha aí num vídeo bem interessante, tá, pessoal? Vamos ver se eu consigo carregar o videozinho. Não era esse que eu queria mostrar, é aqui. Tá, então aqui está acontecendo a cópula, prestem atenção, ó. Olha que interessante, tá? A cópula, nessa espécie, o macho é sempre menor que a fêmea. O macho é pequenininho em relação ao tamanho da fêmea. Então, olha ali, ó. O macho é o que está por cima, tá? Isso aí é uma cópula, o macho está por cima, a fêmea está embaixo, a fêmea é muito maior. E aqui a gente vai ver uma cena de canibalismo, tá? E preparem-se que a gente vai fazer uma pergunta depois, uma pergunta que caiu no Enem, hein? Preste atenção, pergunta de Enem. Então, olha o que acontece. Depois que a fêmea percebe que a cópula deu certo, teve sucesso, que ela foi inseminada, na maioria das vezes, ela ataca o macho e devora. Olha lá, vai acontecer agora. Aí ele não consegue mais escapar. E a primeira coisa que ela faz é comer a cabeça dele. Ela arranca a cabeça. Olha lá. Olha lá, ela arrancou a cabeça e agora o resto ela come com calma. Certo? Bem chocante isso, né? Mas é uma característica dessa espécie. Mais 50% das vezes, essa estimativa, 50% das vezes o macho não consegue escapar no momento da cópula e vira o alimento dos seus próprios filhos. Ele vira o primeiro nutriente dos seus filhos. Brincando, né, pessoal? A gente poderia fazer a seguinte pergunta: qual é o pai que não daria a vida pelos filhos? Esses pais dão a vida, literalmente, pela sobrevivência dos filhos. Que tal? O que vocês acharam disso?
Vamos então aqui mostrar. Então, essa é uma espécie muito comum na nossa região. Pode falar, quem ia falar aí? Tranquilo. Espécie muito comum na nossa região, o Oxyopsis gracilis, o louva-a-Deus verde. E aí dá para ver a questão que ele não usa as pernas anteriores, né? Ele usa apenas quando vai capturar a sua presa, que pode ser, inclusive, da mesma espécie, como a gente acabou de ver. Esse louva-a-Deus aqui é muito comum na nossa região. Quando a gente tinha as aulas presenciais, e veja, se der tudo certo, a gente vai se encontrar pelo menos no terceiro trimestre aqui presencialmente. Quem achar um louva-a-Deus aí, já fica o desafio, guarda ele e leva para a nossa aula, ok, pessoal? Para a gente estudar ele com o nosso microscópio e ao vivo no nosso encontro presencial. Fica já o pedido aí. Não só do louva-a-Deus, mas qualquer outro inseto que vocês capturarem, tiverem vontade, curiosidade de trazer, vocês guardem e tragam para as nossas aulas presenciais. Vamos ver se ele sobrevive até a gente voltar a se encontrar presencialmente, tá? Lembrando que agora em setembro o Instituto volta com aulas presenciais, primeiro para o curso superior e depois, paulatinamente, vão voltar as aulas também do curso técnico. Então, aí, a cabeça com o aparelho bucal mastigador, aqui ela apanhou uma aranha e está consumindo uma aranha, aqui a cena que a gente já viu, da cópula, mostrando a fêmea é muito maior que o macho, aqui o momento, né? Aqui a postura, a fêmea coloca o ovo, também não é um ovo único, é uma câmara de ovos, exatamente como nas baratas, né? É chamada de ooteca, né? Também é uma câmara de ovos com muitos ovos, daí nascem dezenas de pequenos louva-a-Deus, ninfas, exatamente como na barata também, né? Só que na barata sai o ovo inteiro e aqui o louva-a-Deus vai colocando, a louva-a-Deus fêmea, no caso, vai colocando o ovo e vai liberando resina e vai colocando um ovo do lado do outro, eles vão ficando colados, formando toda essa estrutura com vários ovos, portanto, uma cápsula com vários óvulos chamada de ooteca. E aqui a pergunta do Enem, então, para finalizar com chave de ouro, esta sessão aqui, essa nossa parte de hoje da aula. Tá, pessoal? Caiu no Enem de 2013. Preste atenção, eu vou ler e vou dar uns minutinhos para vocês escolherem a melhor resposta, tá bom? É muito comum no Enem cair em questões relativas ao mundo dos insetos. Então, eu tenho grande expectativa de que os estudantes que acompanham, se dedicam e realmente estudam o conteúdo aqui da disciplina DSV têm condições de ir melhor na prova de biologia do Enem. As fêmeas de algumas espécies de aranhas, escorpiões e de outros invertebrados predam os machos após a cópula e inseminação, como, por exemplo, fêmeas canibais do inseto conhecido como louva-a-Deus, o Tenodera aridofolia, possuem até 63% da sua dieta composta por machos parceiros. Então, a maior parte da dieta é comer os machos. Para as fêmeas, o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de nutrientes importantes na reprodução. Com esse incremento na dieta, elas geralmente produzem maior quantidade de ovos. Então, aí vem a pergunta. Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, o canibalismo sexual evoluiu nesses táxons animais por quê? Então, por que o canibalismo evoluiu? Qual é a vantagem do canibalismo para essas espécies? Vamos ver. Letra A. Promove maior ocupação de diferentes nichos ecológicos pela espécie. B. Favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais. C. Impossibilita a transmissão de genes do macho para a prole. D. Impede a sobrevivência e a reprodução futura do macho. E reduz a variabilidade genética da população. Tempo para vocês pensarem um pouquinho. Vamos lá, ele está pedindo qual a vantagem, né? Por que evoluiu o canibalismo? Então, vamos lá. Acho que é B. Muito bem, Liza! Parabéns, Júlia também. Na mosca, ou seja, no louva-a-Deus. Acertaram, letra B. Favorece o sucesso dos dois. Num primeiro momento, a gente pode pensar, mas o macho morreu. Sim, ele morreu, mas ele atingiu o objetivo. Ele teve sucesso. Ele vai deixar descendentes.
Então, o macho teve sucesso, e a fêmea vai ter sucesso também, porque ela foi copulada pelo macho e ainda tem os nutrientes para garantir que ela consiga colocar os ovos, né, de forma saudável. Então, os dois têm sucesso reprodutivo, tanto o macho como a fêmea. Claro que é um destino triste para o macho, se a gente olhar do ponto de vista, assim, né, sentimental, psicológico, mas do ponto cru da biologia da natureza, é sim a letra B o correto, tá? Porque a letra C está errada, né? Ela possibilita sim a transmissão de genes, e a letra D, o que ela está falando até está certo, né? Esse procedimento impede a sobrevivência e a reprodução futura. Só que isso não é uma vantagem, é uma desvantagem para o macho. Só que a vantagem é que ele já fecundou a fêmea. Então, letra B, parabéns para vocês. Essa questão teve só 18% de acerto no Enem em 2013, certo? Então, vejam vocês que acertariam essa questão, o pulo em termos de concorrência dentro das notas do Enem em relação aos demais candidatos, vocês dariam ao acertar essa questão. Essa questão foi considerada uma questão difícil e apenas 18% dos candidatos que fizeram a prova acertaram esta questão. 13h37. Pessoal, como andou bem o nosso conteúdo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para pesquisa, para preenchimento da apostila, essa pesquisa aqui, ó, que a gente vai sugerir que vocês façam, tá? E ela vai ser importante para o caso de ter que recuperar a nota de alguém. A nota vai ser prova de mastigadores e prova de sugadores. Entretanto, se alguns necessitarem recuperação, nós vamos ter que fazer essa pesquisa. Então, justo essa é a questão, Laisa. Como a gente está bem no conteúdo e já estamos quase 14h40, eu vou ensinar, vou fazer junto com vocês essa pesquisa a partir da semana que vem. Semana que vem nós vamos estudar só uma ordem, hoje a gente falou de duas, né? E ainda a gente viu conteúdos das ordens que a gente já passou. E aí, semana que vem, eu faço junto com vocês essa pesquisa. Portanto, é importantíssimo você, como líder de turma, e todos os demais, pessoal, chamarem os colegas para participarem. Eu vou fazer o chamado também por e-mail, como eu já disse, tá, pessoal? Mas é que vocês chamem os colegas para que participem da aula, passem a participar, quem não está participando ainda, porque vai ser crucial para ter bom desempenho, tá? Nós subimos um degrau de dificuldade da disciplina, tá, pessoal? A disciplina não é mais a mesma do primeiro trimestre, tá, pessoal? A disciplina tem um grau de dificuldade maior nesse trimestre e no terceiro maior ainda. Então, vocês têm que se dedicar e se preparar mais do que foi exigido no trimestre anterior. Lembrando que vocês todos que estão aqui, por favor, coloquem o nome e a turma ali no chat, quem não colocou ainda. E quem levantou a mão, quer fazer uma pergunta, por favor, pode fazer. Quem gostaria de falar? Eu vi uma mãozinha levantada. Não, tá tranquilo por enquanto? Tá, Laisa, então eu peço paciência, tá? Que semana que vem a gente faz essa pesquisa. Beleza, pessoal? Então, deu 40 minutos aqui de aula, foi legal, acredito que a gente tenha aprendido algumas coisas interessantes, pena que não tem todo mundo participando, eu vou fazer um chamado para que mais pessoas participem, ou pelo menos assistam às gravações, porque, como eu falei, não está acontecendo a visualização das gravações, isso é importante, porque depois isso vai ser, assim, exigido de todos, tá? Por intermédio das nossas provas. Pessoal, não tendo mais perguntas, intervenções, eu agradeço a paciência, aqui a participação de vocês, tá, pessoal? Eu quero que vocês participem semana que vem, chamem os colegas que não estão participando, tenham um bom resto de semana, um bom final de semana, muito obrigado, Júlia e demais. Conto com vocês na semana que vem, um beijo no coração e tô louco para encontrar vocês pessoalmente. Um abraço, tudo de bom e até lá. Obrigado, pessoal.